Oi, oi, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um estudo no Espaço Kids, continuando, dando continuidade às histórias que a gente tem contado aqui desde domingo retrasado. Não sei se vocês lembram, mas domingo passado a gente falou sobre a criação do homem e da mulher e de como o pecado ele entrou no mundo. Deus criou Adão e Eva como o primeiro casal, a primeira família da terra. Colocou Adão e Eva em uma casa linda, que era o Jardim do Éden, e deu um emprego a Adão. Deus ordenou que Adão desse nome aos bichos. Todos os bichos, era responsabilidade do Adão escolher um nome. E aí, estava tudo bem no Jardim do Éden e Deus deu uma ordem a Adão e Eva. Ele ordenou que eles fossem férteis, que eles tivessem muitos filhos e povoassem a terra. Desde aquele tempo, Deus já sabia que a família é uma grande bênção que Ele nos deu, é uma grande felicidade, um presente que nós temos que cuidar. E com essa ordenança que Deus deu de serem férteis e terem muitos filhos, Adão e Eva, depois de serem expulsos do paraíso por terem desobedecido a Deus, tiveram 2 filhos que a Bíblia nos conta, Caim e Abel. Caim era o irmão mais velho e Abel o irmão mais novo. Caim nasceu primeiro e Eva, muito feliz por ter tido um filho homem, agradeceu a Deus. Logo depois, Abel também nasceu. As 2 primeiras crianças da terra foram eles 2, Caim e Abel. Caim e Abel cresceram muito diferentes um do outro. Caim escolheu ser agricultor, escolheu lavrar a terra, escolheu plantar e colher. Já Abel escolheu ser pastor de ovelhas, cuidar dos animais dos rebanhos de seu pai. E assim Caim e Abel cresceram, cada um com seu talento. Caim cuidando da terra e Abel cuidando das ovelhas. Um dia, Deus chamou Caim e Abel para que eles fossem adorar ao Senhor, fossem oferecer as suas ofertas a Deus. Caim ofereceu aquilo que a terra lhe deu, mas a Bíblia conta que Caim não ofereceu os melhores frutos da terra, não ofereceu as melhores coisas que a terra poderia dar. Ele ofereceu aquilo que estava por ali e para ele estava tudo bem. Já Abel ofereceu o melhor animal do seu rebanho. Ofereceu uma ovelhinha sem defeitos, perfeita. E na hora de entregar essas ofertas a Deus, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Deus ficou muito triste porque Caim deu a ele aquilo que restava, aquilo que estava sobrando, não o melhor que ele poderia dar. Já Deus ficou muito feliz com Abel porque ele tinha dado o seu melhor. E assim, o coração de Caim se encheu de inveja e raiva do seu irmão Abel. Deus disse que Caim tinha que sempre oferecer o melhor a ele, e por isso que ele não iria aceitar aquela oferta. E aí, um dia, Caim chama seu irmão Abel para eles irem passear pelo campo, passear por uma espécie de floresta, digamos assim. E aí, infelizmente, Caim, possuído por um espírito de muita inveja, mata o seu irmão Abel. É muito triste essa história de um irmão matar o outro. O pecado, ele entrou na terra e fez com que todas as bênçãos de Deus fossem manchadas. E foi por isso que isso aconteceu. A família, logo a família, que é o maior presente que Deus pode nos dar, também foi manchada pelo pecado. Caim matou seu irmão Abel por inveja, porque Deus havia aceitado o sacrifício de seu irmão e não havia aceitado o seu. É muito triste essa história, né? E aí, Caim fugiu com vergonha de Deus e Deus o amaldiçoou. Disse que ele não poderia mais voltar para aquela terra onde ele vivia. E ele foi para bem longe, morar longe de sua família. É bem triste essa história de tudo isso que aconteceu. Mas, como eu disse para você, nunca as histórias que estão no livro, na palavra de Deus, elas têm um final triste. Deus também resolveu esse problema. Eu já contei para vocês que a solução do problema do pecado foi Jesus. E é através de Jesus que nós conseguimos amar a nossa família e fazer diferente do que Caim fez. Ao invés de maltratarmos, de fazermos mal aos nossos familiares, olhando para Jesus, pelo amor que Ele tem por nós, nós podemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que a família ela é preciosa aos olhos de Deus. E essas pessoas que estão ao nosso lado, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, todos eles são muito preciosos aos olhos de Deus. E nós temos que amá-los também.
A Bíblia diz lá em 1 João 4,7 que nós temos que amar uns aos outros, porque o amor, ele procede de Deus. E a Bíblia também nos conta que é uma atitude muito ruim aos olhos de Deus quando uma pessoa não consegue amar a sua família, não consegue amar os seus pais, não consegue amar os seus irmãos, não consegue viver em comunhão. E nisso a palavra de Deus nos adverte que nós temos que amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E se nós estivermos perto deles, nós vamos amar uns aos outros também, do mesmo jeito que Jesus nos amou. E durante a Bíblia existem vários exemplos bem tristes de como irmãos maltrataram uns aos outros. Outro exemplo é de José, uma história que depois a gente vai ouvir com mais calma. Mas só para contar para vocês essa história também triste, desse exemplo de irmãos que não se gostavam. José, ele tinha vários irmãos. E José era o preferido de seu pai. E seu pai havia dado a ele uma túnica linda e colorida. E assim, os irmãos de José ficaram com muita inveja dele. E aí, um dia, os irmãos de José o venderam como escravo lá para caminhantes que vinham do Egito. E José foi vendido pelos seus próprios irmãos. E para justificar o sumiço do irmão ao seu pai Jacó, os irmãos de José disseram que ele havia sido morto. O pai de Jacó passou dias e dias chorando e lamentando a perda do seu querido filho. Mas Deus reverteu essa história. José foi vendido como escravo, mas lá no Egito ele se tornou um grande governante. E foi ele quem, anos depois, ajudou a sua família no período de seca. Os irmãos de José chegaram no Egito e não o reconheceram, porque José estava com roupas diferentes, com cabelo diferente, todo diferente do que aquele que eles haviam conhecido. E aí, quando os irmãos de José perceberam que era ele, aquele irmão a que eles haviam feito tanto mal, eles pediram perdão e assim essa família foi reconstruída. Um dos grandes pilares para que a gente consiga ter uma vida de amor e comunhão com a nossa família é aprender a perdoar. Muitas e muitas vezes as pessoas vão nos fazer mal, muitas e muitas vezes as pessoas vão nos magoar, mas o perdão, ela é a raiz que vai conseguir reconstruir todas essas coisas e evitar que a nossa família seja destruída como a família de Adão e Eva foram lá no passado. E perdão a gente também aprende com Jesus. Jesus disse que a gente tem que perdoar até 70 vezes 7, muitas e muitas vezes quando alguém nos pede. Quando alguém pede perdão a gente e a gente nega esse perdão, a gente também não recebe perdão do nosso Pai que vem dos céus. Como que a gente quer exigir perdão se nós não perdoamos uns aos outros? É muito importante olhar sempre para o exemplo de Jesus para a gente fazer as coisas certas. Tanto amar aos nossos familiares, cuidar deles, respeitar e honrar os nossos pais, como a própria Bíblia já nos ensina, e perdoar quando for o caso. Quando acontecer alguma briga, alguma discussão, a gente tem a maturidade no nosso coração de entender que o coração do Senhor vai ficar muito feliz se nós perdoarmos. Vocês gostaram da história de Caim e Abel? É uma história triste, eu sei, mas sempre tem um final feliz, porque o Senhor sempre consegue uma solução para aquilo que a gente acha que nem tem jeito. E eu espero que vocês tenham gostado, que na próxima semana a gente esteja junto aqui de novo para aprender um pouquinho mais. Um beijo e tchau.